vidas, para as nossas vidas, né? Estenda suas mãos para cá, amados, vamos orar por ele. Pai, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, a vida do teu servo, do teu filho. Que nesta noite, meu Deus, ele venha ser um canal do Senhor, instrumento do Senhor Jesus para ministrar sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Meu Deus, recompensa, Pai, o teu filho, o teu servo, Senhor Jesus, pela servidão em Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que ele venha ser realmente este canal do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Bom é nós estarmos aqui para adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Deus continue abençoando a vida dos pastores dessa casa. Muito simpático, amei conhecer o Senhor. Tivemos aqui numa tarde da bênção com a pastora Rosi e foi bênção de Deus. Já firmei logo uma aliança, né, com o guitarrista. Cadê ele? Acho que ele deu uma saída, né? Eu falei para ele: rapaz, você bota essa guitarra aí para falar em mistério, hein? E foi forte o agir de Deus. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Profetiza para alguém que está perto de você e diga: entenda. Está fraco, diga: entenda o tema do culto. Diga: é noite de vitória. Você pode dar um glória, você acredita nisso aí? Glória a Deus. Queridos, por gentileza, sem perda de tempo, pega a tua Bíblia, abra ela, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 19. Já que o seu pastor ficou de pé, fique de pé também em reverência à palavra de Deus, pois ela é digna de toda aceitação. Conforme você for achando, grita: eu vou morar no céu. Isso, Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 19, que nos diz assim: e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vou repetir. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és. Você que pode, se assente adorando a Deus e dando glória. Queridos, olhe para cá e dobre tua atenção. O texto que ora compartilhei com os irmãos é um texto conhecido de todos. Texto esse registrado no capítulo 4 do Evangelho segundo nos escreveu João. Este mesmo João que é o autor ou o escritor de pelo menos outros 4 livros da Bíblia, totalizando-se o total de 5 livros escritos por ele. A saber, Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e livro do Apocalipse. Quem era João? João era filho de um homem chamado Zebedeu, o qual era um grande empresário no ramo da pesca. Zebedeu tinha 2 filhos, Tiago e João. Ambos eram pescadores e ambos foram chamados por Jesus para se tornarem discípulos do teu ministério. Quando João escreve o seu evangelho, pautado em 2 objetivos. Primeiro, ele quer mostrar a soberania de Cristo como Deus, pois João se destaca, pois ele é diferente dos demais evangelistas ou escritores dos evangelhos, pois João é o único que vai fazer questão de apresentar que Jesus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não é à toa que quando se faz uma exegese do Evangelho de João, por pelo menos 99 vezes, nós encontraremos o termo crer, porque tudo que João quer é nos fazer crer que sem sombra de dúvida, Jesus é Deus. É por isso que João vai se agarrar a uma fala de Cristo, pois quando Cristo fala, Cristo vai se utilizar de uma palavra esta que é original do Antigo Testamento, mas que se estende até o Novo. E que palavra é essa? É a palavra eu sou. Lembra quando Moisés estava preocupado, fadigado, desesperado, pois não sabia como se apresentar diante do faraó? Deus se manifesta para ele e diz: Moisés, não precisa de muito arrodeio, só diga que o eu sou o que sou te enviou, pois tudo o que vocês precisam eu serei, tudo que vocês necessitam
eu serei. É por isso que João está se agarrando à fala de Cristo, porque por pelo menos 7 vezes Cristo vai dizer eu sou. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz eu sou a videira verdadeira. Ele diz eu sou a porta das ovelhas. Ele diz eu sou o bom pastor. Ele diz eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o pão que desceu do céu. Segundo objetivo era combater as heresias que estavam sendo implantadas, pois quando João estava em Éfeso, existia-se um grupo chamado grupo dos gnósticos, e esse grupo cá entre nós, pastor, era uma perturbação, pois eles tentavam distorcer a mente do povo, implantando heresias, querendo afastar o povo da presença das doutrinas e do ensino de Cristo. Só que eu acho isso daqui interessante, porque eles vão criar pelo menos 3 teses herégicas, mas todas as teses vão cair por terra quando a gente usa a Bíblia, porque todas as vezes que alguém tentar nos enganar usando as escrituras sagradas, é só a gente examinar a mesma para entender quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a primeira tese vai ser rejeitando a pessoa de Cristo, porque eles dizem que em Cristo existia pecado. Só que aí aparece a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 24, dizendo que o único pecado que ele teve foi na cruz, a fim de que nós morrêssemos para os nossos pecados e nascêssemos para a justiça de Deus. Segunda tese, eles vão desprezar o corpo e vão rejeitar a matéria, pois eles não conseguem acreditar que Jesus veio de uma virgem, eles não conseguem acreditar na ação do Espírito Santo. Só que contra a Bíblia não tem argumento. É por isso que surge a primeira epístola de João, no capítulo 3, do verso 4 a 8, dizendo que nele não havia pecado nenhum, e que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Todas as teses que eles vão tentar implantar, o próprio João vai usar a Bíblia para combater. É por isso que a palavra de Deus diz que precisamos examinar as escrituras, e que por falta de examinar ela, tem muita gente perecendo. Mas levante a mão que eu tenho uma palavra para alguém nessa noite, e a palavra que eu tenho para alguém é: não haverá enganação sobre a tua vida, porque ainda existe remanescentes que não abrem mão da santa palavra. Isso profetiza para alguém e diga: aqui está a resposta de tudo que você precisa. Aqui está a bússola que pode te direcionar. Aqui é o mapa da salvação. E se tem alguém que acredita que a palavra de Deus é suficiente, levante uma das suas mãos para o alto, abra a boca para adorar aí, porque João vem quebrando o protocolo a respeito de quem é Jesus e do poder que existe na tua palavra. É por isso que João é inteligente, pastor Romeu, porque quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele poderia escrever começando com qualquer frase, mas ele vai fazer questão de usar a seguinte frase: e no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque João, sendo um grande estudioso, João tinha conhecimento a respeito da língua grega. É por isso que ele vai se utilizar do termo verbo, porque ele sabe que verbo no grego é uma palavra chamada logos, e todas as vezes que se utilizava o termo logos, aparecia-se um grande filósofo no contexto. Eu não sei se tem professores de filosofia aqui, mas com muito respeito, somos entendedores que de 100%, 80% dos filósofos, a maioria das vezes eles são ateus, eles não acreditam na soberania de Cristo. Na verdade, eles vão defender a tese de que o verbo, a palavra, o logos, é uma força que predominava no planeta e que estava por trás do princípio de tudo. E eu gosto de João, porque João aparece no contexto e ele vai concordar com Heráclito, dizendo: Heráclito, realmente o logos, o verbo, a palavra, é uma força que predomina no planeta e que está por trás do princípio de tudo. Mas eu vou te falar algo que você não sabe, porque enquanto logos para você, o verbo para você, é só uma força que está
está no planeta, para mim, ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós cheio de poder e cheio de graça. Era para você ter dado um glória, porque não éramos merecedores da presença de Deus, mas ele se esvaziou da tua presença, ele se fez homem na terra, padeceu por todas as dores e no final ele gritou: foi por causa de você, foi por causa da tua casa, foi por causa da tua família, foi por causa dos teus projetos. Você pode adorar ele aí, porque só de você estar aqui é motivo de agradecer a ele. A gente não merecia, a gente não valia nada, mas ele se esvaziou da sua glória e disse: eu vou descer para gerar oportunidade e segunda chance para a vida dela. Você crê nisso daqui? Você pode adorar ele. João é inteligente, porque João vai questionar Heráclito, dizendo: Heráclito, enquanto para você ele é uma força qualquer, para mim ele é o alfa, para mim ele é o ômega, para mim ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, para mim ele é o Emanuel, Deus comigo, Deus contigo, Deus conosco. Para mim ele é o leão da tribo de Judá. Isso, meu guitarra, deixa Deus te usar. Para mim ele é a porta das ovelhas, para mim ele é onipotente, onipresente, onisciente, para mim ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode abrir a boca para adorar aí. Se ele é tudo para você, declara bem alto. Se ele é tudo na tua vida, declara bem alto. Se ele é aquele que domina a tua história, glorifica ele bem alto, porque ele se decidiu descer por nós e nos dar o acesso da graça. Eu não sei você, mas deixa eu liberar isso daqui. Pastor Romeu, há 14 anos atrás eu era um projeto falido na boca dos outros, não valia nada, desprezado, rejeitado. As pessoas tinham prazer de entrar na minha casa, profeta, utilizava de tudo da minha casa. A mesa era da minha casa, a cadeira era da minha casa, o café era da minha casa, mas sentava na mesa para olhar para minha mãe dizendo: o teu filho só tem dois jeitos para ele, ou é cadeia ou é morte. Aí a minha mãe levantava, profetizava e dizia: enquanto você está dizendo que é cadeia ou morte, eu profetizo que o meu filho vai ser pastor, vai ser pregador da palavra, Deus vai levantar ele por aí afora. Não foi fácil, rejeitado, virando lata de lixo, morando na rua, mas o acesso da graça me alcançou. E eu tenho uma palavra para alguém. Alguém levantou a mão e eu vou profetizar: existe o acesso da graça para você. Mesmo não merecendo, ele decidiu te amar. Mesmo rejeitado, ele decidiu te amar. Mesmo desprezado, ele decidiu te amar. Glória. É por isso que no capítulo de número 4, João é inteligente, porque no capítulo 1 ele apresenta Jesus como verbo. Capítulo 2 ele apresenta Jesus como transformação, transforma água em vinho. Capítulo 3 ele transforma Jesus em um Jesus que gera renascimento. Nicodemos nasce de novo. Mas no capítulo 4 ele vai ser taxativo em apresentar Jesus como uma fonte de água viva, porque Jesus é diferente do diabo. Tem dias que a gente nem precisa de nada, mas o diabo faz questão de se manifestar naquilo que a gente não precisa para tentar nos afastar do propósito. Cassiano, tem isso na Bíblia? Tem, eu vou te provar. Mateus capítulo de número 4, diz o texto que o Espírito pega Jesus, leva ele para o deserto. E eu aprendo aqui, pastor Romeu, por quê? Porque o Espírito só leva, mas a decisão de entrar com propósito é de Jesus, porque Jesus entendeu, nesse deserto aqui eu tenho que estabelecer um propósito, porque sem propósito não tem como vencer, sem propósito não tem como alcançar, sem propósito não tem como prosseguir. Então eu já sei, antes de entrar na prova e ficar com o braço cruzado, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Aí diz o texto que o diabo aparece, e ele aparece com uma pedra na mão, tentando negociar, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão e coma. Só que Jesus está debaixo de um propósito, e o diabo aparece naquilo que Jesus não precisa, porque cá entre nós, Jesus não precisa de pedra, Jesus não precisa de pão, Jesus precisa de
palavra. É por isso que ele vai abrir a boca dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Me arrepiou aqui, eu vou profetizar. Levante a mão bem alto aí. Eu estou pregando para alguém que ele até vai aparecer, mas não é naquilo que você precisa. Então levante a tua ferramenta para o alto e diga para ele: eu não preciso de holofote, eu não preciso de glamour, eu preciso da palavra de Deus. É ela que vai fazer você vencer o deserto. Enquanto Satanás se apresenta naquilo que você não precisa, Deus é diferente. Ele sempre se apresentará naquilo que vai suprir a tua necessidade. Eu vou repetir porque alguém levantou a mão. Jesus é especialista em se apresentar naquilo que nós estamos necessitando. É por isso que quando o povo estava com fome, Jesus não se apresenta só como caminho, como vida, como verdade, mas diz a Bíblia que ele se apresenta como pão vivo que desceu do céu, pois ele quer saciar a fome do povo. O mesmo povo que estava em escuridão, ele não se apresenta só como caminho, vida, verdade, mas ele se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo. Cassiano, é você que está dizendo isso? Não, é a Bíblia. Isaías capítulo 9, verso de número 2. Alguém vai gritar e vai dizer: pois o povo que estava em trevas viu aparecer uma poderosa luz. Você pode levantar a mão por isso? Estávamos aprisionados nas trevas, estávamos enraizados nas trevas, mas depois que Jesus chegou, ele iluminou a minha vida, iluminou a tua casa, iluminou a tua história, iluminou a tua família. Ele brilha mais do que o sol de meio-dia, ele brilha mais do que os refletores do Maracanã, do Pacaembu, ele brilha mais do que essas lâmpadas, essas LEDs que aqui estão. E a palavra que eu tenho para alguém é: abra a tua boca para adorar, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você pode abrir a boca para adorar aí? Eu estou pregando para alguém que Deus te iluminou para você ser luz. Ele se apresenta no capítulo 4 e ele vai fazer questão de iniciar o diálogo. E o diálogo não é aquilo que a mulher está pedindo, mas é naquilo que a mulher está necessitando. Existe um atributo em Deus chamado onisciência. Cassiano, o que é isso? Saber de todas as coisas. Isso daqui mexe comigo, porque Deus, sabendo de todas as coisas, pastor Romeu, é nítido que Deus sabe que aquela mulher não tem condição de dar água. Então, se aquela mulher não tem condição de dar água, a pergunta que se levanta aqui é: por que Deus mesmo assim está pedindo água? É porque Jesus quer provar para ela: eu estou te pedindo, não é para te confrontar, eu estou te pedindo para você entender. Você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você não tem, mas eu tenho. Você não entra, mas eu entro. Você não consegue, mas eu consigo. Alguém levantou a mão e eu vou repetir. Jesus está provando para ela: você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não faz, mas eu faço. Você não vai, mas eu vou. Porque Jesus quer gerar uma dependência. Esse negócio de autossuficiência, irmãos, é uma coisa muito perigosa, dizendo: deixa comigo que eu levo no peito, deixa comigo que eu levo na força do braço, deixa comigo que eu levo nas faculdades intelectuais. Não, Deus se apresenta para ela dizendo: eu sei que você veio beber água, mas a água que eu tenho para ti é uma água tão diferente. Oh meu Deus, arrepiou isso daqui, eu vou liberar. A água que eu tenho para você é uma água tão poderosa, que a água do poço você bebe, mas a sede continua. Mas a água que eu tenho para te dar é uma água tão poderosa, que além de saciar a tua sede, ela vai gerar uma vida eterna. Levante a mão aí, pois eu tenho uma palavra para alguém. Existe um oceano de água que está jorrando aqui nessa noite, e a palavra de Deus para alguém é: eu vou te dar duas opções. Ou você permanece em meio à sequidão, ou você permanece preso ao cenário do poço, ou você bebe dessa água que está jorrando do trono da graça, ou você sacia a tua sede. Ele pede água para ela. Só que João vai ser detalhista, porque João vai colocar uma informação dentro de um parênteses. E qual é a informação? A informação é que os judeus e os samaritanos não se comunicam.
Porque no ano 931, quando morre o rei Salomão, as 12 tribos vão ser divididas. Reino do norte, Samaria. Reino do sul, Judá. Capital, Jerusalém. Os reis que passavam por Samaria eram reis idólatras, pagão. Então ele permitiu o acesso de muita gente pagão, idólatra. E aí começou a causar uma grande miscigenação, mistura. E você sabe que todas as vezes que a Bíblia fala de mistura, Deus condena. Mas deixa esse negócio para lá. É por isso que os judeus olhavam para os samaritanos e gritavam: vocês não têm um coração puro, vocês não têm um sangue puro, porque vocês são misturados. E já que vocês são misturados, vocês não podem estar envolvidos com o nosso povo. Aí os samaritanos, para revidar, pastor, o que eles vão fazer? Eles vão construir um templo em cima de um monte chamado Monte Gerizim. E eles vão bater o pé dizendo: lugar de adorar é aqui. Os judeus vão revidar dizendo: não, lugar de adorar é em Jerusalém. Assim nascem-se duas guerras, cultural e religiosa. O que mexe comigo não é a guerra, não é a cultura, não é a religião, porque isso Jesus já venceu. O que mexe comigo é que essa mulher está presa ao passado, porque quando ela vê Jesus falando com ela, ela vai abrir a boca dizendo: como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? E você sabe que um dos grandes perigos que existe na nossa vida é estarmos aprisionados ao passado, porque o passado ele vem com duas negatividades. Ele te impede de analisar o teu presente e não deixa você alcançar o teu futuro. Mas eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite: levante uma das suas mãos, porque só existe uma forma de se desprender do passado, é usando a santa palavra de Jesus, porque ele mesmo disse: está preso lá por quê? Pois do teu passado eu não me lembro mais, ele já foi lançado no lago do esquecimento. Profetiza para quem está do seu lado, diga para ela: não me procura mais lá. Isso, profetiza, diga: eu não estou mais lá. Dá um recado para o diabo, diga: eu saí do meu passado e eu já estou caminhando para viver o meu futuro. Segura a mão de alguém com carinho aí, faz melhor, levanta a mão desse guerreiro, dessa guerreira para o alto e diga para ela: o teu futuro não vai ser de desonra, o teu futuro não vai ser de miséria, o teu futuro não vai ser de angústia. Deus já preparou um futuro glorioso para você. A tua casa será uma bênção, os teus filhos serão uma bênção, o teu esposo, a tua esposa será uma bênção. Deus já preparou tudo, pois o amanhã não pertence a ti, o amanhã pertence a Deus. Tem alguém que pega essa palavra? Você pode abrir a boca para adorar aí, que eu estou sentindo Deus aqui. Deus sabe exatamente como se apresentar. É por isso que ele aparece. E Jesus ele vai provar que nós não somos opções, mas que nós somos prioridade. É por isso que ele sai da Judéia, pastor, está indo para Galileia. Mas ele quer provar que a gente não é opção, que a gente é prioridade. Ele vai parar no meio do caminho. Ele vai olhar para os discípulos dizendo: vai comprar comida. Por quê? Porque necessário é passar por Samaria. O horário que Jesus decide entrar em Samaria é um horário caótico, mas que tem explicação. João ele é tão detalhista que ele não apresenta só um encontro, mas ele apresenta o horário do encontro. E qual é o horário? Segundo a Bíblia, hora sexta, porque todos nós somos sabedores que quando se trata do relógio brasileiro, ele é diferente do relógio judaico. O relógio brasileiro, quando dá 24 horas, a gente grita que virou o dia. O do judeu não é com 24, o do judeu é com 12. Quando dá 12 horas, o judeu grita e diz: virou o dia. E detalhe, eles não falam como nós. Eles não chamam de 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, não. Eles chamam de primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, sexta hora, parte da noite, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília. É por isso que quando os discípulos estavam num barco balançando, tempestade, diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, Jesus veio andando por cima das águas, desafiando a lei da gravidade, quebrando o protocolo, desafiando os cientistas, acalmando o vento, acalmando o mar, acalmando a tempestade, acalmando o discípulo e proclamando o nome do Senhor para que o nome fosse glorificado. E João destaca que o horário que Jesus está vindo é um horário de meio-dia. Não era o horário provável que as mulheres tinham o costume de tirar a água do poço, mas essa mulher decidiu ir meio-dia, porque essa
essa mulher é alguém rejeitada pela sociedade. Essa mulher é alguém desprezada pela sociedade. Quando ela passava pelos bairros da cidade, alguém gritava: lá vai a improvável. Quando ela passava pelos bairros da cidade, alguém gritava: lá vai a que não presta. Quando ela passava pelos bairros da cidade, alguém gritava: lá vai o projeto falido. Só que eu tenho uma palavra para alguém, porque enquanto a sociedade te rejeita, Jesus está disposto a te abraçar. Enquanto alguém está te desvalorizando, Jesus está disposto a valorizar. Você pode levantar uma das suas mãos. Cassiano, o que é isso? É algo chamado acesso da graça. Só a graça era capaz de nos abraçar. Só a graça era capaz de nos redimir. Só a graça era capaz de apagar o nosso passado. Só a graça era capaz de fazer Jesus olhar por nós. Só a graça era capaz de fazer ele descer. E a palavra que eu tenho para alguém nessa noite é: você vai abraçar essa graça? Você vai deixar essa graça te envolver? Isso, dá glória a Deus aí, porque a graça é notória sobre a nossa vida. A gente não merecia, favor imerecido, mas mesmo assim ele olhou para nós e disse: o véu se rasgou, pode receber a minha graça. Glória a Deus. É por isso que ele vem, é por isso que ele chega, é por isso que ele se apresenta na pior fase, no pior momento, na maior angústia, em meio às crises. Aquela mulher estava vivendo o pior processo, mas foi no pior processo que Jesus decidiu aparecer para ela. Ela estava vivendo a maior crise, mas foi na maior crise que Jesus se apresentou. A palavra que eu tenho para alguém nessa noite é no meio dessa luta que Jesus está se apresentando. É no meio dessa guerra que Jesus está se apresentando. Cata a mão de alguém com carinho, profetiza para ela, determina a bênção na vida dela e diga: é no meio dessa situação caótica que Jesus está se apresentando. É no meio dessa crise familiar que Jesus está se apresentando. É no meio dessa crise emocional que Jesus está se apresentando. É no meio dessa depressão, dessa ansiedade, dessa crise existencial, dessa insônia que Jesus está se apresentando para te dar o acesso da graça. Você pode abrir a boca para adorar. A graça vai mudar a tua vida. A graça vai mudar a tua história. A graça vai te regenerar. Jesus se apresenta. Só que existe uma problemática que eu acredito que os pastores dessa igreja já passou. Qual é a problemática? Pastor, é muito difícil falar do espiritual para quem está preso no natural. É o que Jesus está falando com essa mulher. Jesus está falando do espiritual. A todo tempo Jesus está usando Bíblia, e nada dela entender, até que Jesus decide: já que eu estou falando de Bíblia, você não está entendendo? Então eu já sei, eu vou revelar quem você é, para você entender quem eu sou. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir: eu vou revelar quem você é, para você entender quem eu sou. E eu não sei quem vai pegar, mas a revelação não é muito boa, mas eu gosto disso daqui, porque o salmista diz que Deus fere, mas ele mesmo sara. Então tem hora que ele tem que usar as nossas falhas para nos fazer ter um choque de realidade. Tem hora que ele vai ter que usar as nossas piores fases para poder nos despertar e nos fazer entender que precisamos do acesso chamado graça. É por isso que nasce o versículo de número 16. E qual é o versículo de número 16? É Jesus olhando para ela e dizendo: mulher, vai e chama o teu marido. Ela respondendo, olhando para ele, vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz: disseste bem, porque já tiveste 5 e o 6º não é teu. Levante a mão. Jesus não está envergonhando. Jesus na verdade quer atrair ela, porque tem hora que se Jesus não expor, não nos fazer ter um choque de realidade, a gente não consegue se desprender daquilo que atrasa a nossa vida. A gente não consegue se desprender daquilo que prende a nossa vida. A gente não consegue se desgarrar daquilo que agarra a nossa vida. Mas eu tenho uma palavra para alguém: Jesus chegou e Ele está te confrontando a sair dessa prisão, a sair desse cenário. Eu encerro agora. Segundo o comentarista bíblico chamado Matthew Henry,
Ele diz, pastor, que o verso de número 16 e o verso de número 18 é uma estratégia de Jesus para despertar a consciência dessa mulher. Pois a consciência está pautada em duas vertentes: julgar e justificar. Eu estou pregando aqui e o Espírito de Deus está falando com alguém. Enquanto alguém está ouvindo a voz de Deus, você tem duas opções: ou você auto se julga, ou você auto se justifica. Qual é o julgamento? Talvez você vai olhar para a mensagem, vai olhar para a palavra e vai dizer: meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso me enquadrar nesse padrão. Você está se julgando. A justificativa: você vai olhar para a mensagem, vai olhar para a pregação, vai ouvir a voz de Deus dizendo: Deus, obrigado. É difícil, mas eu estou no padrão. É complicado, mas eu estou no caminho. É muito delicado, mas eu estou andando na verdade. Julgar e justificar. E qual é o problema? O problema não é quando Jesus usa de estratégia. O problema é quando a gente quer disfarçar aquilo que Jesus está falando. Porque essa mulher está dando uma de desentendida. Só que eu tenho uma palavra para alguém. Ela pode até não reconhecer o mesmo estado, mas ela vai ter que reconhecer o versículo de número 19. Levante a mão bem alto, levanta a mão bem alto. Porque tem hora que a gente tem dificuldade de reconhecer os problemas. Tem hora que a gente tem dificuldade de reconhecer que estamos falhando. Mas essa mulher, mesmo não reconhecendo a falha, ela vai ter que reconhecer o versículo de número 19. E qual é o versículo de número 19? Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Eu não estou falando dos profetas dessa atualidade. Eu estou falando do verdadeiro profeta que até a morte tem que obedecer. Cassiano, melhora para mim, vou melhorar e caminho para o final. Jesus entra numa cidade chamada cidade de Naim. Quando Jesus entra em Naim, tem uma multidão chorando de um lado, uma multidão sorrindo do outro, uma multidão dando glória de um lado, uma multidão lamentando do outro. E diz o texto que Jesus, se aproximando do caixão, vai olhar para a mãe dizendo: mulher, não chora, porque existe tempo de chorar, mas existe tempo que Deus dá um basta nas nossas lágrimas. Porque tem hora que nem Deus suporta a gente chorar tanto. Ele conhece a tua entrega, Ele sabe da tua luta, Ele sabe do teu processo. É por isso que a primeira ordem não é para o menino levantar. A primeira ordem para alguém é: enxuga as lágrimas, porque está chegando um tempo novo. Enxuga as lágrimas, porque está chegando um cenário novo. Chega de chorar, porque eu cheguei. É por isso que ele vai dizer para a mulher: não chora. Em seguida ele vai fazer algo que mexe comigo e desafia a medicina. Porque cá entre nós, se tem alguém aqui formado na área da medicina, somos sabedores que alguém em alto desespero tentaria reanimar esse menino num ato desesperador dentro desse caixão. Mas Jesus não vai fazer isso. E detalhe, Jesus nem toca no menino. Diz o texto que Jesus toca no caixão. Me arrepiou todinho aqui, profeta. Quando ele toca no caixão, uma ordem espiritual é liberada no mundo espiritual. E qual é a ordem? A ordem é para a morte. Morte, solta o que é meu. Na mesma hora o menino se assenta. Ele pega o menino e entrega para a mãe que estava chorando. Eu não estava lá, mas eu acho que a mãe que estava chorando agora já está sorrindo. Ah, você não pegou? Eu vou repetir isso daqui. A mãe que estava chorando não está mais chorando, agora está sorrindo. E se ela pudesse liberar uma frase, a frase seria: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só que parece que ela não fala nada. Já que ela ficou calada, alguém abre a boca e começa a gritar: hoje se levantou entre nós um grande profeta. Você pode abrir a boca para adorar. É sobre esse profeta que eu estou pregando aqui. É sobre esse homem que dá ordem à morte, e a morte tem que obedecer. Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto. Jesus te trouxe aqui para te dar o acesso da graça, e o acesso da graça vai mudar o cenário da tua história. Se coloque de pé, por gentileza, e eu encerro agora. Essa mulher, ela vai representar a nossa geração atual. Qual é a geração atual? É mais fácil mudar de assunto do que reconhecer os problemas. É mais fácil mudar de assunto do que reconhecer que eu estou dependendo dele. É mais fácil mudar de assunto do que reconhecer que eu estou num momento difícil. É por isso que ela vai mudar de assunto. Só que não sabia ela, pastor, que mudando de assunto, ela estava dando mais munição para Jesus. Por quê? Porque ela vai falar de adoração. Adoração no grego é uma palavra chamada prosconeos, que significa entrega por total. E a pior coisa que existe é falar daquilo que a gente não está exercendo.
A pior coisa que existe é falar daquilo que a gente não está aplicando. Ela quer falar de uma entrega total, mas ela não se entrega por total. E ela vai começar gritando, dizendo: Senhor, os meus pais diziam que lugar de adorar é no Monte Gerizim, mas o Senhor diz que para adorar é em Jerusalém. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, eu vou dar um basta nisso, porque eu estou falando de Bíblia e você não está entendendo. Então eu vou chegar à conclusão. Qual é a conclusão? Não se trata de onde a gente adora, porque a hora é e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olhe para cá, essa mulher vai tentar distorcer e ela vai dizer: não, Senhor, eu sei que o Messias vai vir, e quando o Messias vir, ele vai revelar todas as coisas. Jesus olha para ela e diz: quer saber? É agora que eu vou dar um basta nessa palhaçada, porque eu estou o tempo todo tentando abraçar ela e ela não entende. Então eu já sei, mulher, eu sou o Messias que falo contigo. Oh meu Deus, me arrepiou aqui. Você pode levantar a mão para o alto aí. Jesus decidiu se revelar para o improvável. Jesus decidiu se revelar para o rejeitado. Jesus decidiu se revelar para quem não merecia, porque quando ele se revela, ele te transforma, porque enquanto ele se revela, ele muda o teu cenário. Quando ele se revela para ela, pastor, diz o texto que essa mulher vai virar uma das maiores missionárias da Bíblia. Ela vai sacudir Samaria com o poder da graça, ela vai sacudir Samaria com o poder da presença de Deus. E a palavra na boca dela é: Jesus me deu nome. Não, a palavra na boca dela não é: Jesus me deu fama. Não, a palavra na boca dela é: vem e ver, vem e ver, vem e ver, vem e ver. Eu tenho uma palavra para alguém: Deus vai te arrancar do poço, porque a intenção dele não é fazer você sugar da fonte, a intenção dele é fazer você virar uma fonte. Existe alguém com sede na tua casa, existe alguém com sede no meio da tua família, existe alguém com sede na tua empresa, existe alguém com sede no meio dos seus, e Jesus está te levantando como fonte. Vai na segunda que tem, vai na terça que tem, vai na quarta que tem, vai na quinta que tem, na sexta, no sábado, no domingo, e quando você voltar na próxima segunda, haverá uma fonte inesgotável, dizendo: bebe dessa água, bebe dessa água, bebe dessa água, bebe dessa água. Coloca a mão no teu coração que eu vou orar agora. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para sermos impactados pela tua palavra, Senhor. Eu profetizo que nesse culto de vitória, alguém sairá daqui em posse de vitória, alguém sairá daqui vivendo um tempo novo, alguém não vai sair daqui dependente de fonte, alguém não vai sair daqui dependente de cisterna, alguém não vai sair daqui dependente de poço, mas alguém vai sair daqui, virou fonte, e vai saciar a sede de outras pessoas. Eu profetizo um cenário novo sobre a tua vida, eu profetizo um cenário novo sobre a tua casa, eu profetizo um cenário de vitória para você. Tudo aquilo que estava travado vai destravar, tudo aquilo que estava bloqueado, Deus vai desbloquear, tudo aquilo que te impedia de ter acesso à graça, Deus vai arrancar. Aquilo que precisa ser assinado, carimbado, decretado, Deus é Deus que tem poder. Ele se apresentou na pior fase. Então a profecia que eu tenho para alguém nessa quarta da vitória é: Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou vendo, estou ouvindo e vou fazer. Eu estou vendo, estou ouvindo e vou fazer. Eu estou vendo, estou ouvindo e vou fazer. E se tem alguém que acredita na vitória, aplauda bem forte Jesus aí e tome posse da tua bênção. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Louve ao Senhor, amados. Louve ao Senhor nesta hora. Senhor. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite. E é Ele que pode saciar a nossa sede. É Ele que entra verdadeiramente na nossa vida, na nossa casa, na nossa em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte, Senhor.